E aí aquelas pessoas observaram aquilo por algum tempo e começaram a acenar para esses vultos que estavam dentro do disco. Inclusive o próprio William Gill, ele fez sinais com as mãos para que o objeto se aproximasse e pousasse na planície perto deles. Ela descreveu que a comunicação era telepática e que os seres pareciam capazes de transmitir pensamentos diretamente à mente dela. Esse caso é marcante pela profundidade da comunicação telepática, né? Com a Beth sentindo que recebeu conhecimento que não poderia ter vindo de outra forma. E aí, a Salyut recebeu então uma sequência de sinais luminosos que foi identificada posteriormente como o valor do número de Euler. Foram fotografados vários objetos. A olho nu parecia um avião. Ela teve contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz muitos casos, hipóteses, debates, argumentos e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Comunicabal, Gustavo Cornaccione, o nosso locutor FM de Jabuticabal. Como estás? Eu estou vendendo um Fusca 79, único dono, se alguém quiser comprar, estamos aí. Qual o valor? Opa. Valor em box. Valor em box, muito bem. Bom, Fusca 79 é caro, hein? Pô, bem cuidado. Exato, é caro, Porra. Brincadeira cara. E lá, em Comunicaté, Eduardo Oliveira, o nosso locutor AM de Taubaté. Como estás? Mais um dia no paraíso. Estou procurando um Fusca 79 agora no final do ano para aquisição. Inclusive, vou mandar um inbox aqui no privado do Guto. Pera aí. Que cor que você quer? A cor que tiver, cara. Ah, essa não tem, não. Não? Ah, então... Aí... Não. Pô, foi mal, velho. Quase fechamos o negócio. Não, falando sério, quero um Fusca azul. Pra eu chegar na frente da escola na hora da saída e passar devagarzinho assim e ver a guerra começando. Seria o maior fenômeno a ser estudado, né? O fenômeno do Fusca azul. O porquê do Fusca azul. O Fusca azul é tipo... É aquele tipo... Mas por que o pessoal se bate, né? Eles têm o projeto Blue Book, a gente podia ter o projeto Blue Fusca, né? Blue Fusca. Fusca Blue, cara. Sei lá. Muito bom. Bonito também. Muito bom. Senhores, vamos lá. O episódio hoje será o episódio mais rápido da história desse podcast, já que da semana passada nós perdemos a linha, pois tínhamos muita coisa a ser falado, mas o dessa semana será o mais rápido da história desse podcast. Falaremos sobre a audiência do Aro. Então eu gostaria de saber de vocês, meus caros, como que foi a audiência do Aro? Em um resumo rápido, meu caro Eduardo Oliveira e Gustavo Cornaccione. O resumo de vocês sobre a audiência do Aro. Meu resumo é que eu não assisti, então não posso opinar. O meu resumo é o seguinte, foi um jogo de carta marcada aquilo lá. A senadora Gillibrand lá, né, que é a presidente da comissão, só encheu a bola do Aro, falou que o Aro é maravilhoso, não fez nenhuma pergunta das milhares de perguntas que poderiam ser feitas a respeito das insinuações de que o Aro intimida denunciantes, de que o Aro
entrega identidades de denunciantes, aqueles denunciantes que vão até ele confiando que vão estar trazendo informações e que a identidade deles não vai ser revelada, e o Aro passa as identidades deles para outras agências, né? Nada de pergunta sobre isso, nada de pergunta que comprometa o Aro, não. Foi uma grande assessoria de imprensa que essa audiência fez pro Aro para limpar a barra dele. O John Kozlowski, o novo diretor do Aro, ele pode até ter boas intenções. No dia anterior, dia anterior da audiência, né? A audiência foi numa terça. Na segunda-feira, ele soltou um tweet lá falando que muitos casos que o Aro investiga, ele, com toda a formação dele de físico, engenheiro, não sabia dar nenhuma explicação para aquilo, e que ele não conhecia ninguém que tinha explicação para aquilo. Só que hoje ele vai lá, segundo ele, o Go Fast é balão, o Gimbal é balão, o caso de Aguadilha lá em Porto Rico é balão, um balão que se divide em dois, entrar na água, sai, mas é balão. OVNI que atravessa fumaça de vulcão é balão também, um balão que não explode numa temperatura daquela lá. Enfim, a gente nem se deu ao trabalho de transmitir essa audiência, e a gente já sabia que ia ser assim, né? Eu resumo em balão. É isso, minha gente. O episódio de hoje está finalizado. Essas nossas considerações. Esperamos que vocês tenham gostado de mais essa edição do O Contato Podcast. Tá feito, gente. Tá feito o resumo nosso do Aro. Obviamente uma piadota, né? Pra gente poder seguir aí com o nosso episódio real. O tema oficialmente não é esse, mas a gente não podia começar o episódio sem dar a nossa declaração aí sobre a reunião do Aro que aconteceu no último dia 19 de novembro, com, né, a audiência ao Senado. Vamos dizer assim, não foi tão decepcionante, porque ninguém estava criando muita expectativa em cima, mas foi tipo uma piada. E tudo se resume em balão. Foi bem isso aí, tá? Então tá feita aí a nossa fala sobre a audiência do Aro. E vamos ao nosso episódio dessa semana sobre comunicação com seres extraterrestres. Não perca nenhuma novidade de O Contato. Siga nossas redes sociais e fique por dentro de bastidores, notícias e novos episódios. Links para as nossas redes estão na descrição desse episódio. Muito bem, caro ouvinte, antes da gente começar a trazer aqui as explicações, as teses, esse episódio é um episódio um pouquinho clássico, podemos dizer assim, pois é um episódio onde nós traremos casos, vários casos, só que esses casos onde acontece ali a comunicação entre um ser e uma pessoa, né, entre uma questão de abdução ou não, entre um avistamento de um ser ou não, né? Então nós vamos trazer aí essa comunicação sendo de várias formas, né? Uma comunicação unilateral, bilateral, sinal de mão, desenhos, telepatia, fala. Então nós vamos trazer alguns casos aqui para vocês, para a gente poder acabar debatendo, tá? Então a dinâmica hoje do episódio, inclusive no nosso episódio da escala do Heineken, né, nós fizemos uma enquete sobre se vocês queriam ouvir falar de casos. E, surpreendentemente, foi unânime. A votação lá, geral, mostrou que quer ouvir a gente trazer aqui alguns casos. Então, já faço o convite para vocês, coloquem na nossa caixinha de comentários justamente quais casos vocês gostariam de ver a gente falando, né? Pois, lembrando que nós temos uma preferência, obviamente, por casos onde a gente acabe tendo ali documento envolvendo documento militar, alguém muito importante como testemunha,
casos ali que são bem impactantes, tenham mais a cara do nosso podcast, né? Obviamente, existem vários tipos de casos interessantes para a gente poder falar, mas tragam pra gente alguns casos pra gente debater aqui, né? Vai ser um prazer pra gente poder agregar um pouco mais ao conteúdo também. Mas hoje nós falaremos de vários casos. Então vai ser aquela contação de história com um pouco de debate, né? Como o nosso foco sempre é debater alguns pontos do que é aquilo, né? Nós vamos falar bastante sobre o aspecto da comunicação. Nós não vamos ficar ali muito, né, se estendendo em cada caso, porque não é um episódio sobre um caso em si. Nós vamos trazer os pontos referentes a essa questão da comunicação, e vários desses casos vocês encontram em livros, na internet, em outros podcasts, então vai ter muito conteúdo para vocês estudarem. A gente até poderia falar sobre de casos de uma forma mais completa, só que aí o episódio, né, semana passada a gente já chegou em 2h30 de episódio, com 3 horas de gravação. Pra gente fazer um episódio aqui sobre comunicação com os seres, falando de casos, ficaria com mais de 12 horas. E a gente não tá afim de bater de frente com inteligência limitada, pelo menos na questão do tempo, né? Então, vamos manter aqui o nosso padrão, beleza? Muito bem, meus caros, vamos iniciar a nossa primeira história referente à comunicação, nosso primeiro caso. E aí eu chamo você, meu caro Eduardo Oliveira, para trazer aí o primeiro caso a ser falado do nosso episódio. O nosso primeiro caso, para exemplificar o aspecto da comunicação entre seres e testemunhas, é um caso relativamente famoso até, talvez assim, não entre os mais famosos, mas ele é bem conhecido. O reverendo William Gill era um australiano que foi enviado numa missão da Igreja Anglicana em Boinai, em Papua Nova Guiné, que na época era território da Austrália ainda. Isso aconteceu em 27 de junho de 59. Numa noite, por volta das 7h45, ele estava com quase 40 pessoas numa planície que era usada pela missão para fazer as suas atividades. E aí essas pessoas viram um objeto flutuando no céu entre 60 e 90 metros do chão. Esse objeto não fazia barulho, ele era brilhante, tinha a forma de um disco e tinha também 4 pernas de pouso. Então você pode pensar que era aquele desenho clássico de um disco voador lá dos anos 50, que até hoje muita criança, por exemplo, quando quer desenhar um disco voador, desenha, né, um disco com 4 pernas de pouso embaixo. E esse objeto tinha também várias fagulhas em volta dele. Na parte de cima desse disco, eles viram 4 vultos se movendo. E aí aquelas pessoas observaram aquilo por algum tempo e começaram a acenar para esses vultos que estavam dentro do disco. Inclusive o próprio William Gill, ele fez sinais com as mãos para que o objeto se aproximasse e pousasse na planície perto deles. Aquelas figuras, né, aqueles seres, eles acenaram de volta para essas pessoas. E aí o William Gill, ele pediu para um garoto trazer uma lanterna e também papel e lápis para que eles escrevessem ali o que eles estavam vendo, né, para que registrassem. Quando o garoto voltou e acendeu a lanterna e apontou para o objeto e balançou, né, e aí o disco começou a fazer levemente o movimento que a luz da lanterna do menino fazia. Então ele fazia ali um movimento com a luz, o disco fazia um movimento semelhante. Isso foi no dia 27 de junho, né, de 59. Na noite seguinte, o Gill viu esse objeto de novo, por volta das 7 horas da noite também, pouco antes do culto que eles iam fazer. Outras pessoas disseram que... Quase o mesmo horário, né? Quase o mesmo horário. Outras pessoas disseram que esse objeto estava lá já há quase 1 hora. E então eles observaram algum tempo, decidiram seguir ali os trabalhos da igreja, porque acharam que não ia acontecer nada de diferente. Depois que acabou, as pessoas saíram e o objeto estava lá ainda, e ele foi observado por mais 1 ou 2 horas. E aí o objeto ele partiu de repente
em alta velocidade sobre a Bahia. O Gill fala que ele cruzou a Bahia inteira em cerca de 1 segundo. E, enfim, para a gente exemplificar um caso de comunicação com gestos, né? Tá aí o caso do William Gill. Geralmente, gestos com as mãos espalmadas, especialmente a mão direita, se assemelham a sinais de cumprimento ou de despedidas. E aí você tem também vários casos de sondas ufológicas, né, que são aqueles objetos pequenininhos, ou mesmo luzes que são muito pequenas para terem tripulação, pelo menos da forma que a gente entende usualmente. Tem vários casos desses objetos que respondem a sinais de lanternas ou algumas outras fontes de luz. Uma recomendação de leitura que eu deixo para todo mundo é o livro Ufologia à Luz dos Fatos, do Roberto Beck, em que ele relata vários desses casos aí de sondas ufológicas que reagem a luzes, especialmente durante a construção de Brasília, porque ele se mudou para lá naquela época e pôde acompanhar vários dos casos que aconteciam lá enquanto a cidade era construída. Inclusive no livro ele traz relatos de operários de construção que viram coisas enquanto trabalhavam na cidade, enfim, ufologia à luz dos fatos. Essa história do William Gill me lembrou 2 coisas que me vêm à mente. Uma que na audiência realizada recentemente, foi perguntado pelo Elizondo se ele tinha conhecimento de comunicação entre inteligências não humanas e o governo americano. Aí ele fez uma diferenciação. Ele falou que assim, que comunicação não verbal, ele dá a entender que ocorreu. Ele não fala sobre nenhuma outra forma. Comunicação não verbal é essa que ocorre aí no caso do William Gill, né? Com o gesto, o aceno dos seres, a repetição do movimento, né? Quando falou da repetição de movimento, que o menino movimentava a lanterna e o objeto lá que eles estavam repetia aqueles movimentos, me lembrou da noite oficial dos OVNIs, né? Uhum. Tem um determinado momento que o controlador de voo, ele fala que os objetos que estavam lá na frente, no horizonte, eles respondiam aos comandos de luz que ele estava dando ali na pista, né? Sim. Parecia que eles interagiam com aqueles comandos de luz que eles estavam realizando ali. Esse assunto ele liga muito com o episódio do Hynek, né? Da escala de Hynek, onde a gente chegou a mencionar essa questão da comunicação com os seres também. Uhum. Foi até por isso, né, que a gente trouxe também esse ponto, porque naquele episódio a gente chegou a levantar esse ponto do assunto, né? E a gente já tá falando ali de um contato de 3º grau, praticamente. Uhum. Onde você começa a ter uma comunicação com o ser. A gente já tem um contato de 3º grau ou de 6º, né? Onde a gente mencionou a questão de ter a comunicação da comunicação vir com uma mensagem. Só que esse caso do William Gill se torna um 1º grau ali por conta do avistamento. Aumenta um pouco o grau, coloca ali 1,5 grau, porque tem uma comunicação longe, né? Mas não tem uma mensagem passada, não tem nada. Não, seria de 3º grau porque eles avistaram o ser também, né? Avistaram seres, eles chegaram a avistar os seres também. Mas é uma comunicação só de oi, né? Tipo quando você vê alguém no dia que você fala, oba, bom. Boba, bom, já era. Então foi isso aí, tá? Então, uma comunicação bem breve. Agora, uma coisa, eles estavam perto do mar aí, né? Porque ali é um arquipélago, né? Sim, é perto da praia. Então, mais uma vez, coisas envolvendo objetos aí, mar, oceano. Os casos, né? Quando a gente começa a entrar com um caso que envolve mar e oceano, geralmente eles são mais significativos, né? A gente tem casos bem fortes aí. Obviamente, existem outros que não tem nada a ver com mar, com oceano, com rio e tal, mas os que acontecem em proximidade disso são bem significativos. Fazendo só uma teoria da comunicação aqui, pra gente dar andamento no próximo caso, como todo mundo sabe, eu sou comunicador, né? Trabalho com comunicação, trabalhei no rádio, me formei como radialista. A comunicação a gente tem que entender o seguinte, a comunicação ela tem alguns elementos pra gente poder garantir o que é uma comunicação. A comunicação ela é feita de emissor e receptor, então você tem a pessoa que envia, a pessoa não, né? De onde vem a mensagem, e quem recebe a mensagem, ou o que recebe a mensagem. O meio, né? E o meio onde você
passa essa mensagem, então qual o meio de comunicação que você passa essa mensagem e o canal. Como que essa mensagem... A mídia, né? Na verdade, não a mídia. O canal, quando a gente fala, eu tô mais me referindo a sentidos. Ah, sim. Então, tipo, o canal é visão, é olfato, é audição, é fala, né? É gestos. Então, você tem a forma de receber e a forma de emitir. E toda comunicação só é bem efetiva quando você tem emissor e receptor confirmando aquela comunicação. Né? Então, esse é um resumo aí da teoria da comunicação. Então, nesse caso do William Gill, nós temos a confirmação de uma comunicação. Eles mexeram a lanterna, o objeto respondeu de alguma certa forma. Se ele mexe a lanterna e o objeto simplesmente não liga, não haveria uma comunicação. A gente não poderia garantir... Ele podia ter mexido a lanterna, o objeto ter jogado um raio neles. Foi uma comunicação também. Seria uma comunicação. Seria uma comunicação. Um exemplo legal que a gente tem. Quem não assistiu Marte Ataca, tem uma cena muito boa, que é o começo ali, né? Tá perdendo. Tá perdendo, é clássico, né? Clássico de cinema. Filmaço. Tem a cena, né? Onde os marcianos chegam na Terra. Tem o processo da comunicação, que é uma alusão ali ao contatos imediatos de terceiro grau, né? Que é muito legal. Uma comunicação mal feita, ou não, né? Porque a gente acaba vendo que já existia aquela vontade dos marcianos de fazer um ataque mais bruto, mas no meio da comunicação que parecia ser pacífica, uma pomba mal interpretada, como pra gente sendo uma comunicação de paz, pra eles era uma ameaça, e aí começa todo o ataque. Então, pra vocês entenderem como que a comunicação, se ela é mal feita, pode dar errado. Então, são todos esses elementos de uma comunicação, né? Do processo aí da comunicação. Então, só pra gente poder entender. Se não houver esses elementos, eu não tenho comunicação. Seu apoio é essencial para continuarmos com o podcast O Contato. Contribua no Apoia-se e faça parte dessa jornada com a gente. Bom, um outro caso impressionante de contato, esse aconteceu no espaço. Ele envolve os cosmonautas Vladimir Kovalyonok e Viktor Savnik, que estavam a bordo da estação soviética Salyut 6. Eles foram as testemunhas dessa comunicação. Essa história foi no dia 5 de maio de 81, enquanto os dois estavam ali, realizando aqueles exercícios, né, para o corpo não ficar tão flácido quanto o meu. Eu acho que eu tô numa estação espacial há 40 anos. Tá ficando... pois é. O Kovalyonok, ele olhou através das janelas ali da Salyut 6. Aliás, Eduardo, explica o que era a Salyut 6. Bom, a série Salyut foi uma série de estações espaciais soviéticas que foram feitas com base em um projeto militar. Tá? Tanto que as primeiras dessas estações, elas inclusive, uma delas chegou a disparar um canhão no espaço, porque elas realmente tinham a intenção de fazer trabalhos de espionagem, até de combate no espaço. Foi na época que o Ronald Reagan lançou aquela iniciativa Guerra de nas defesa Estrelas, estratégica, né? Que era o Guerra nas Estrelas. E aí, depois isso passou para, entre aspas, a agência civil, né, que era a Intercosmos, e aí fizeram com os astronautas, eles não eram civis, mas vamos considerar que eles não estavam em missões militares propriamente ditas. Né? Então a Salyut 6, ela foi lançada em 77 e recebeu ali algumas tripulações e tal. Fizeram ali vários tipos de pesquisas envolvendo a saúde dos astronautas, o desenvolvimento de alguns materiais e a própria prática de algumas atividades no espaço, né? Então ela recebeu astronautas de 77, quando ela foi lançada, até 81. E aí depois... em 81 foi quando ocorreu essa comunicação. Eu não sei se essa era a última tripulação da Salyut. Tá? Mas estava entre as últimas, tá?
Enfim, e aí depois o programa seguiu com a Salyut 7 depois, e mais pra frente a gente teve a Estação Mir. Então, nesse dia em 81, em maio de 81, né, o Kovalyonok, ele olhou através da janela, ele viu um objeto esférico com cerca de 10 metros a mais ou menos 1 quilômetro à frente da estação. Então, 1 quilômetro de distância, um objeto de 10 metros. Ele estava orbitando a Terra, mantendo sua posição em relação a Salyut. Então, teoricamente, eles estavam paralelos ali, a velocidade deles. Ele estava acompanhando. As duas naves, elas estavam a aproximados 400 quilômetros da superfície da Terra. Então, o que aconteceu? O Kovalyonok, ele pegou binóculos de longo alcance, né? E eles perceberam que o objeto era dourado e possuía 24 janelas. Isso eu acho muito louco, velho. Os caras usam a mesma tecnologia que a gente pra enxergar por fora de um veículo, janela. Sabe? Eles têm essa preocupação. Eles conseguem atravessar buracos de minhoca, o caramba, mas usam janela. Não pensaram em outra coisa, né? Eles tiveram a mesma ideia que a gente. Não, vamos construir o negócio, mas aqui a gente deixa um buraco. Vidro seria a maior invenção de todo o universo. Não, eu queria ver esse vidro aí, né? Pra aguentar a viagem interestelar. Mas como é que você sabe que é vidro? Não é acrílico? Então, não sei. É verdade. Fica aí vidro, a questão, hein? Mas como é que ele sabe que é janela? Né? Então, ele viu 24 janelas, ou que ele pensa que é janela. Da mesma forma que uns caras, uns 2.000 anos atrás, viram o negócio e acharam que era a asa de anjo, enfim. Então, tinha 24 janelas, 8 no equador ali, né, na cintura do objeto, e 8 em cada hemisfério, né, nos extremos. Depois, eles também perceberam que a superfície não apresentava nenhuma saliência, reentrância, marca, inscrição, painel, não tinha nada, antena, essas coisas. Pelas janelas, né, eles perceberam que eles viram o interior bem iluminado do objeto, né? Eles viram eles enxergaram ali que tinha luz vindo de dentro daquele objeto, com uma cabine de comando convencional. O estranho objeto ficou lá por 24 horas. O Kovalyonok filmou 45 minutos do encontro. No dia seguinte, eles acordaram, os cosmonautas observaram a nave a apenas 100 metros de distância. Então, antes estava a 1 quilômetro, agora estava a 100 metros. Eles ficaram, né, atônitos ali ao ver que ela se deslocava sem uso de foguete convencional. E eles viram 3 pessoas, 3, abre aspas, pessoas, sem... As feições delas não demonstravam emoções, assim, aquela poker face, é o que eu entendo, né? Aparentemente fazendo gestos. Os movimentos, eles eram rígidos, pareciam mecanizados, né? Segundo eles, os seres lembravam hindus, de narizes retos e sobrancelhas grossas, com olhos azuis enormes e oblíquos, profundos e penetrantes no olhar. Apenas pouco mais da metade dos rostos podiam ser vistos, mas era possível notar que seus olhos eram 2 vezes maiores do que os nossos. Num determinado momento, a nave ficou a apenas 30 metros da Salyut. Pela janela, o Kovalyonok mostrou um mapa celeste com o nosso sistema solar no centro. Para surpresa dele, um deles fez o mesmo. Mostrou um mapa onde se via o sistema no canto superior direito e muitos corpos celestes não identificados. Sem saber mais ou menos como agir, né? O que eu faço aqui, né? Não tem um protocolo para essa situação. O cosmonauta sorriu e levantou o polegar em sinal positivo. O ser também levantou o polegar, mas sem sorrir. E depois disso, né? A nave se afastou. Ela sumiu por trás da Terra e voltou a uma nova posição relativa, mas ainda mais próxima. A nave fez isso por mais 5 vezes. Ao voltar, ela parava de maneira brusca, mas seus tripulantes não pareciam sentir a inércia. Cara, tem mais coisa. Tem mais coisa ainda, porque... Mas uma coisa que me veio à cabeça aqui, beleza, né? Mas uma pessoa a 100 metros de distância de mim... 100 metros não, 30 metros, né? Eles viram a feição das pessoas a 100 metros. Verdade, eles estavam a 100 metros quando foi esse evento que eles viram o rosto deles, né? Uma pessoa a 100 metros de distância de mim, eu não consigo ter muito bem noção do tamanho do nariz da pessoa, a cor do olho, sabe? Mas eles tinham binóculos, né? Aí sim, pô, eu esqueci da existência dos binóculos. Isso já foi inventado.
Cara, mas ainda assim, ó, existem algumas informações. Obviamente, esse filme nunca chegou ao conhecimento de ninguém, né? Porque filmou 45 minutos do encontro e tal, mas esse filme nunca chegou ao conhecimento, pelo menos não dos civis. Mas assim, ó, é um objeto esférico com dimensão de 10 metros. Tem 10 metros o objeto. Então, não é um tamanho ali que a gente vai falar, meu Deus, que coisa enorme, né? Beleza. Vira o objeto a 1 quilômetro de distância. Aí o objeto chegou perto. Depois vira 100, depois vira 30. Aí o objeto chegou perto. Mas assim, o objeto já tinha 24 janelas, sabe? Pra um objeto de, sei lá, pode ser qualquer tamanho dessas janelas aí, mas é muita janela pra um objeto de 10 metros. Não sei lá. O que você tem contra a janela? Nada. Não tem nada contra a janela. Eu tô, sei lá, é um caso demais esse lugar aqui, eu não gostei. É um caso muito louco. Só que vamos continuar nesse caso. Foi o Eduardo que trouxe ele mencionou esse caso também no episódio do Hynek. Tenho certeza que o Eduardo tem mais argumentos pra esse caso aí. Mas vamos continuar aqui. Então, com uma lanterna potente, Kovalyonok. Isso. Vamos chamar ele de Kova. Kowalski. Com uma lanterna potente, o Kovalyonok passou um código Morse em russo a eles. Ô, Lilian, precisamos da sua ajuda aqui nesse momento. E em russo, com o código Morse, ele mandou, abre aspas, cosmonautas soviéticos saúdam visitantes à Terra. Fecha aspas. Não teve nenhuma resposta, né? Tentou em inglês, vocês estão nos entendendo? Não teve resposta. Aí o cosmonauta tentou um código binário de uma figura geométrica, onde ele fez, né, com o código Morse, 101101. Usou ali um código binário em código Morse. Usou-se a luz rápida para 0 e uma luz mais longa para 1. E aí, a Salyut recebeu então uma sequência de sinais luminosos que foi identificada posteriormente como o número de Euler. E depois o Eduardo coloca pra gente o que é o número de Euler. Eu não lembro disso nas minhas aulas de matemática ou física. O número do Euler era 11, né, no Palmeiras. Se eu não me engano. Tem a informação aqui, mas o Eduardo traz certinho. O Euler jogava no Palmeiras, exatamente. Filho do vento. Base dos logaritmos neperianos, muito usados pelos computadores da estação para linearização gráfica de curvas de funções matemáticas complexas. Horas depois, sem trocar de vestimentas, que lembravam aí trajes de mergulho com capuzes leves e visores amplos, é o famoso escafandro, né? Parecendo aqui o famoso escafandro. Os seres de 2 metros de altura e sua nave fazendo movimentos curiosos, como se tivessem assentos e passarelas invisíveis, os cosmonautas não notaram nenhum sistema de suporte de vida nos trajes, mesmo com os visitantes bem perto da estação. Ou seja, pelo que eu tô entendendo, eles saíram da nave. É isso Sim. mesmo, Eduardo? Sim. Eles saíram da nave. Com as mesmas roupas que usavam dentro dela. Que não tinham, em comparação ao que os cosmonautas conheciam, né? Eles eram muito diferentes dos trajes que eles tinham e não tinham nenhuma mochila ou nenhum aparato no peito, como alguns modelos de traje espacial têm para controle de pressão e tal. Eles não tinham nada disso, era realmente o macacão, né, digamos assim, e o capacete e só. Esse escafandro, né? Tipo uma roupa de mergulho. Tipo uma roupa de mergulho, só que realmente só a roupa de mergulho, sem os tanques. Uhum. Mas quando cita que os movimentos deles, né, lembravam assentos e passarelas invisíveis. Então, dá a impressão que eles não estavam simplesmente flutuando no espaço, eles estavam andando. É como se eles estivessem andando. Sim, isso é curioso. Que loucura, que loucura. Bom, 4 dias após o avistamento inicial, os visitantes foram embora. Caramba, eles ficaram 4 dias ali, velho. Nessa brincadeira. 4 dias após isso, eles foram embora. E após voltarem à Terra, o Koval e Savinik participaram de uma reunião com militares, cientistas e outros cosmonautas e autoridades soviéticas em 18 de junho para ver filmagens e fotografias da missão. O caso foi tido como altamente secreto, mas mais tarde o Kremlin decidiu levá-lo ao conhecimento do público. Ué, o Ministério
Ué. Caramba, cara, que história maluca. O Ministério de Planejamento Soviético organizou um encontro entre militares e cosmonautas, ufólogos e a imprensa em sua sede. Nossa, velho. George Beregovoy. Chimbalaí. Mais fácil. George Beregovoy, chefe do programa espacial soviético, foi o mediador. E ao seu lado estava o Kovalyonok. E os Kovalyonok. Por que você tem essa facilidade para falar nome russo, Eduardo? Eu estudei russo quando eu era adolescente. Ah, essa informação a gente nunca teve. Vocês não Olha tinham? aí, Lila. A gente não tinha essa informação, então agora cara. você tem essa informação. Cara, meu Deus. Ô Guto, o dia que aparecer helicóptero preto de verdade na porta da sua casa, a gente já tá sabendo alguns motivos. A gente tá na véspera aí da Terceira Guerra Mundial. Tem alguém que sabe falar russo que a gente conhece? A Lilian, né? A Lilian e agora o Eduardo. Tem dois, então agora. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu até achei um professor de russo na época e as aulas iam ser em São José dos Campos. Eu conhecia ele já tinha tido aula com ele. Não de russo. Inclusive, ele tinha trabalhado no projeto da Mir. Só que aí, coisa de 2 semanas antes das aulas começarem, ele sofreu um acidente na Via Dutra que faleceu. Então, não cheguei realmente a estudar russo dessa forma, mas eu estudei. Ele sofreu um acidente na Via Dutra, olha lá. Tipo, ele caiu de uma janela na Via Dutra, né? Famoso... É morte natural russa, né? Vamos causar uma guerra. A gente vai acabar causando uma crise diplomática aqui desse jeito. Esse professor era o Basílio Baranov, que foi um dos principais membros do início do Programa Espacial Brasileiro lá nos anos 60. Ele chegou, inclusive, a participar de o primeiro lançamento de foguete no Brasil, que foi no Rio Grande do Norte. Ele visitou as instalações do Programa Espacial Soviético, especialmente a Cidade das Estrelas, lá perto de Moscou, e justamente nessa visita, olha que coisa, ele se sentiu inspirado a pesquisar sobre casos ufológicos e outros assuntos que se ligassem à possibilidade de vida fora da Terra. Então ele tinha um interesse muito grande nesse assunto, tanto no caráter científico como no caráter ufológico. Inclusive, ele chegou a conversar com alguns dos maiores ufólogos do Brasil, né, décadas atrás e tal. E ele era tido por alguns desses ufólogos em alta conta também. E era extremamente respeitado dentro do Programa Espacial Brasileiro. Então, era o Basílio Baranov. Ele deu uma palestra sobre a Estação Espacial Mir em 2003, se não me engano, em São José dos Campos, e eu assisti. E aí, anos depois, eu faria aulas de russo com ele, mas aí não foi possível. Continuando, então rolou, né, esse encontro, né, onde eles contaram a experiência deles. E o vídeo do encontro dos seres, né, com a nave e tudo mais, a imprensa não foi autorizada a veiculá-la. O filme permanece inacessível até hoje. Então, houve a confirmação... Mano, que diferença pra hoje em dia, né, velho? Isso em 1981. Os caras ficaram sabendo dessa história... Eles simplesmente chamaram imprensa e ufólogo pra mostrar. E falou assim, mas vocês não vão... Acho que eles puderam dizer, vou mostrar pra vocês, mas vocês não vão mostrar pra ninguém, porque eles sabiam que todo mundo ia obedecer, porque você sabe que senão ia cair da janela também. Cara, a história fica melhor. Na grande mídia brasileira, o caso só apareceu na revista Manchete, de 29 de setembro de 1984. No canto inferior esquerdo da capa, com a foto da Xuxa, lê-se: sensacional. Russos encontram UFOs. E, em compensação, em setembro do ano seguinte, o caso foi matéria de capa da revista Ufologia Nacional e Internacional, que se tornaria a revista UFO depois, né? No canto superior direito da grande foto da capa lê-se: exclusivo. Russos mantêm contato de 3º grau no espaço a bordo da estação Salyut 6. Em dezembro de 2002, a própria UFO abordou o assunto. Caraca. Eu acho que esse era um caso que a gente teria que fazer um episódio dele mesmo.
Caramba, velho. Como que é tanta coisa que tem pra falar desse caso, cara? Meu Deus. Dá pra falar muita coisa a respeito. Cara, eu não sei se... A gente não sabe o que pensar, velho. Tipo, o que pode ser viagem, o que não pode. É muito legal, né? Não, cara, enquanto a gente tava narrando a história e tudo mais, é tão incrível, tão absurda. A única coisa que me vinha à cabeça é assim, não, tipo, isso não pode ser verdade, né? Tipo, alguém inventou essa história. Eu vou perguntar, quem montou essa pauta pra gente foi o Eduardo. Tava pensando, vou perguntar pra ele a fonte disso, né? Da onde vem. A fonte é o Ministério de Planejamento Soviético. É o Kremlin. É só o Kremlin, cara. Eu queria saber, foi o quê? Foi o Reddit que falou isso? Não, veio do Kremlin. Caraca! O Ministério de Planejamento Soviético. E a imprensa soviética, né, da época que acompanhou, pôde noticiar, mas não pôde reproduzir as imagens. O que é, assim... O que realmente precisava era isso. Você tem os cosmonautas ali falando o que aconteceu. Você tem autoridades soviéticas ali admitindo que a coisa aconteceu. Falaram, aconteceu isso aqui. Quem são esses caras? De onde eles vieram? Não faço a menor ideia. Mas isso aqui aconteceu. Olha aqui um vídeo. Posso tirar foto? Não, não pode. E esse vídeo nunca vai ser visto por ninguém. Por que que você faz Imagina a quantidade de vodka que foi consumida durante essa conferência. Por que que você faz uma abertura desse tipo, mas justamente para na hora de fornecer o material que você tem, que vai ser tão impactante, você não faz isso, entendeu? Eu não entendo porque, assim, se tivessem ocultado tudo, faria total sentido. Faria mais sentido eles não terem feito nada. Simplesmente chamava os astronautas pra dar o depoimento deles, tudo fechado, ninguém saberia de nada. Mas assim, eles convidaram as pessoas, então eles queriam que soubessem. Agora, pra quê? A gente sempre fala da questão do disclosure. Ou seja, a Rússia já assumiu o bagulho, tá ligado? Ela já falou, gente, existe. A gente já teve até contato. O problema é que quem assumiu isso foi um país que não existe mais. Né? Então, foi a União Soviética, né? Foi a União Soviética. Mas os arquivos estão guardados ainda, né? A questão é essa, esse vídeo ele tá guardado em algum lugar. Mas isso assim, me faz pensar muito na questão, quando falam assim, a humanidade, será que a humanidade está preparada, né, para ter essa informação, para receber essa informação? Às vezes não quer dizer só no sentido de, será que nós não vamos entrar em pânico? Será que a gente não vai enlouquecer? É no sentido de, será que a gente vai acreditar? Porque imagina se o Ministério do Planejamento russo faz uma audiência, sai toda essa história, todo mundo fica sabendo, só não tem o vídeo, mas sai na mídia. Né, que isso aconteceu hoje. Como que seria a reação? Isso aconteceu naquela época e não mudou nada, né? É inacreditável. É uma história, assim, fantástica demais. Tanto que eu comecei a questionar, como que eles viram o tamanho da nave com relação ao tanto de janela? Depois falaram até o tamanho dos caras. E aí os caras saem da nave, aí rola comunicação. Então, tipo... Cara, essa comunicação aqui, ela foi praticamente completa. Ela só não teve a fala. Mas ela foi uma comunicação completa. Ela só não teve troca de informações. E o mais louco, foram 4 dias. Os seres passaram um final de semana ali com os caras. Viraram best friends, os seres dos cosmonautas. Eduardo, os americanos teriam, com os satélites deles lá, com espionagem deles, teriam como... saber disso? Não depois, mas enquanto estava rolando? Com satélites eu não tenho certeza, mas eles tinham outros meios para espionar as atividades que eram feitas por ativos espaciais soviéticos, tá? Com antenas no solo, por exemplo. Então poderiam ter captado isso porque os cosmonautas eles falaram com o centro de controle a respeito disso, né? Então eles saberiam... Eles poderiam ter hackeado ali a comunicação entre eles. Sim. Eu tenho, assim, eu nunca li em lugar nenhum falando que os americanos estavam ouvindo isso, mas eu não tenho a menor dúvida de que eles estavam. Assim como eu não tenho dúvida de que os russos estavam ouvindo também tudo que os americanos faziam na corrida espacial. Assim, é muito... se você acha que isso não estava acontecendo, você é muito inocente, né? Mas... inclusive, um dos momentos mais marcantes dessa comunicação foi quando os cosmonautas disseram que
esses seres estavam saindo do objeto lá e meio que convidando os cosmonautas para que saíssem também. Mas aí eles não tiveram autorização para isso. Imagine se essa autorização tivesse sido dada. O que mais não poderia ter acontecido naquele dia? Agora, eu vou... assim, é muito normal você ouvir essa história e ficar super entusiasmado com todo o contexto de que as autoridades soviéticas elas estavam admitindo, isso realmente aconteceu, tem um vídeo e tudo mais. Agora, como eu já falei aqui, eu vou colocar uma serpente no seu paraíso agora. E se isso foi, na verdade, uma operação psicológica ou uma operação de contra-inteligência da União Soviética para que a imprensa pudesse veicular uma informação que não era verdadeira, para que chegasse nos Estados Unidos dessa forma, e os Estados Unidos, então, surpreso porque não viu aquilo acontecer, tivesse alguma reação que os russos queriam que eles tivessem, enfim. E se isso foi uma mentira contada de propósito? Porque as únicas provas que a gente tem são o que a imprensa veiculou, que foi o que os caras disseram nesse evento. Só. Ninguém interceptou comunicação nenhuma, nada. Então, assim... Mas o evento em si, essa reunião entre os militares, os cosmonautas, os ufólogos e imprensa aconteceu. Sim, aconteceu. Isso é confirmado. A gente nunca vai saber, né, cara, se qual dessas hipóteses que é a correta. É possível, né? É possível que seja isso também. Aliás, é mais provável, né? Se a gente parar pra pensar, é mais provável. Sempre vai ser mais provável uma explicação mais banal, mais mundana, né? Uma coisa que eu fiquei pensando à medida que a gente ia contando essa história, a gente até fez piada e tal, mas a questão ali de janelas e essa... uma feição humana, né? Eles conseguiram até relacionar com um biotipo específico da Terra, né? Pessoas de origem hindu. A primeira coisa que me ocorreu será que isso aí não... Sendo verdade essa história, isso aí não seria um objeto nosso mesmo, um projeto secreto, uma tecnologia que a gente não conhece, sabe? A primeira hipótese que me ocorreu. Agora, quando ele chega na parte que eles saem do objeto com uma roupa nada preparada para aquilo pelo que a gente conhece, aí o negócio já fica mais esquisito, né? Só pra gente passar pra frente e não deixar morrer, o número de Euler, meu caro Eduardo Oliveira, por favor. O número de Euler é uma constante matemática. Já começando, né? Número de Euler, animal. Não é Euler. Euler foi o jogador do Palmeiras. Euler, filho do vento do Palmeiras, jogou no São Paulo também, fez muito gols. Mas o jogador do Palmeiras também, a pronúncia correta pra ele não seria Euler? Não faço ideia. Aí não, porque ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Aí era eu. Mas o sobrenome é importado. Mas aí vamos voltar no assunto. Fala, número de Euler. Número de Euler. O número de Euler, que não foi descoberto pelo Leonard Euler, inclusive foi descoberto acho que pelo Bernoulli, mas enfim, é uma constante matemática, tá? 2,71 alguma coisa, não vou lembrar exatamente agora. E é muito usado para muitas coisas que, assim... Bom, a gente citou aí o exemplo da computação, né? Que começava a ser utilizado para linearizar ali a navegação da nave e tal. Então, assim, ela é usada para você linearizar curvas em gráficos, especialmente, tá? Uma das principais utilizações é essa. Então, às vezes você tem um gráfico que tem uma curva muito acentuada, você pode aplicar esse número na sua fórmula para que essa curva ela fique uma reta, e aí você possa trabalhar isso em computadores de uma forma mais simples, né? E aí depois, no final do processo, você transforma de novo. Então, isso era usado nos computadores da Mir para fazer a navegação. Cara, muito legal ter um número, hein? Número de Euler. Eu queria ter um número de Gustavo. Se eu tivesse um número que fosse só meu, eu ia proibir as pessoas de usar, sabe? Pra usar esse número tem que me pagar, eu quero royalties. Pediram autorização pra usar um número de Euler aí? Só pra, antes da gente passar pro próximo caso... né, eu queria dizer que a mensagem que o Kovalyonok, a primeira mensagem que ele mandou para eles, né, por código Morse: cosmonautas soviéticos saúdam visitantes à Terra. Daria um belo nome pra um CD, né? Daria. Marcelo D2.
Cosmonautas soviéticos saúdam visitantes à Terra. Pode ser o nome do CD do podcast O Contato, né? Já que tem a primeira música aí, olha aí. Olha lá. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Bom, até aqui a gente viu casos de comunicação não verbal, né? Gestos, luzes, enfim. Em casos de comunicação apenas entre os seres, existem testemunhas que descrevem palavreados estranhos e até alguns idiomas mesmo, com sons parecidos, semelhantes ao alemão, por exemplo. Já foram ouvidas vozes mais roucas, vozes mais musicais, e talvez os mais estranhos sejam grunhidos, sons guturais, ou até sons parecidos com os sons de vacas, rãs, gansos e outros animais. No caso da comunicação falada com a testemunha, já se relatou idiomas desconhecidos, né? A testemunha não foi capaz de entender, e também alguns conhecidos, como o inglês, o espanhol, o francês e o português. Para exemplificar isso, em 1989, em novembro de 89, em Norwich, na Inglaterra, uma mulher que não foi identificada, ela passeava com um cachorro quando encontrou um homem que dizia que vinha de um planeta parecido com a Terra. Esse homem tinha cabelos claros, tinha um sotaque muito parecido com o escandinavo. Ele falava inglês, né? Falou inglês com ela, mas com esse sotaque escandinavo. E ele disse para ela que os círculos em plantações eram feitos por outros como ele e que o objetivo da visita era pacífico. E aí ele disse que tomou a iniciativa de falar com ela porque ele achava importante ter contato com os seres humanos, apesar de ter recebido orientações para não falar com ninguém. Se uma pessoa para você na rua enquanto você está passeando com o cachorro e fala isso para você, eu não sei qual vai ser a sua reação. Mas o que essa mulher fez? Bom, tá na Inglaterra, né? A primeira coisa que eu faria é ver se tem algum pub por perto. Então. A minha reação justamente seria perguntar, cara, o que você bebeu, né? Você tem mais aí? Mas depois dessa conversa, ela correu para casa e antes de chegar, ela ouviu um barulho muito alto. E aí, quando ela se virou para ver o que era, ela viu uma esfera laranja muito grande e muito brilhante que subiu ao céu até desaparecer. Então, depois que ela viu isso, ela repensou a respeito do estranho que falou com ela e ela entrou em contato com a Força Aérea em Suffolk, que recebeu o relato dela. Inclusive, nas anotações lá nos documentos da Força Aérea, dizem que ela ligou assustada para contar a história. E uma carta da Força Aérea para o Ministério de Defesa descreveu a experiência dessa mulher como sendo um dos relatos mais incomuns de OVNIs que já receberam. Então aí a gente tem o caso de uma comunicação verbal. Agora, pensa aí no que você faria se isso acontecesse com você e a oportunidade que você poderia perder, né, de fazer um contato realmente com alguém, talvez de outro lugar do universo, simplesmente porque você achou que o cara estava bêbado ou era maluco. Cara, acho que a primeira vez, né, a hora que ele encontrasse esse cara, e ele vinha com esse papo, ia procurar pra ver se tem um pub ali perto, que ia pensar, pô, esse cara deve ter saído ali, encheu a cara, agora tá falando essas coisas, né? Depois que aparece uma bola de luz laranja brilhante em cima da minha cabeça, depois de uma explosão, e aí de repente ela sobe pro espaço, eu ia fazer a mesma coisa, eu ia procurar um pub também, só que agora ia ser pra eu beber. Acho que o pub seria a resposta mais óbvia nesse caso. Mas como essa carta da Força Aérea, ela foi tornada pública, como é que essa história veio à tona, assim? Ela saiu em tabloide lá na Inglaterra?
Ela foi tornada pública porque, assim, a gente não tem o documento específico da Força Aérea que registra isso, mas existe essa carta que menciona esse caso e conta a história, e estava num grupo de documentos ali que acabaram sendo liberados pelos britânicos. Um cara que trabalha muito com isso daí lá é o Nick Pope, né? Que ele foi do Ministério de Defesa britânico. Diz ele que trabalhou com informações a respeito de OVNIs, né, dentro do Ministério, e é um ativista por liberdade de expressão dentro desse campo. Mas, assim, os documentos completos a gente não tem isso, mas tá lá essa carta que descreve o caso, então, assim... É validado que existem mais documentos sobre isso. Cara, então, a gente falou de um caso onde um reverendo na década de 50, com mais 40 pessoas em Papua Nova Guiné, viu um objeto no céu, com humanoides lá, né, descreve como pessoas, e elas acenavam pra eles. Aí depois, cosmonautas tiveram 4 dias de contato. Os bichos chegaram na janela. Aí agora, um outro caso, a mulher tá andando na rua, ela encontra o cara no chão e falando com ela. Você parece mais pra mim turismo, sabe? É muito difícil entender. Aí, essas coisas que vão complicando tudo, cara, porque ao mesmo tempo que a gente tá falando esse tipo de história, tá tendo um podcast chamado Operação Prato, onde as histórias são totalmente opostas. Ninguém encontrou... Quer dizer... Há relatos de criaturas e tal, mas assim, o clima era totalmente oposto. Aí tava saudação, comunicação, vamos conversar, vem aqui. Muito mais ameaçador, né? Sim. No outro não, as pessoas estavam sob ameaça lá, estavam sendo atacadas. Então assim, como é que essas duas coisas se encaixam? Até a gente tem, que nem alguns casos de comunicação aqui no Brasil. 2 casos que a gente sabe que teve a comunicação direta. Maria Sintra, famoso Embaúra, então... É uma comunicação direta e foi totalmente pacífica a comunicação. E um outro onde tem uma comunicação direta, que eu já falei, o caso do Nilson Pátero, que é o caso do Alex, né? Onde ele traz um monte de informação e tal, e foi tudo de boa. Teve ali, tem a questão do clone dele e tudo mais, mas é uma comunicação bem tranquila. Mas eu acho que de todos, quando a gente fala de uma comunicação com palavras... Arthur Berlet ganha de qualquer um. É que esse caso é tipo Coringa, sabe? Se fosse um baralho, era Coringa. É o super ganha trunfo, tudo. né? É o super trunfo. É o super trunfo. O Arthur Berlet, na questão de contato imediato, ele supera qualquer um. E aí você ainda tem um relato muito interessante na hora que o Eduardo falou dessa questão do espanhol, do inglês, do português. O Arthur Berlet, ele fala que os seres falavam em alemão, porque como ele morava, né, no caso, numa região do sul, que as pessoas falavam alemão também, ele reconheceu algumas palavras soltas no meio da fala dos seres, entre eles, né? Os seres conversavam entre eles, ele disse que eles conversavam em alemão. Então, é um relato totalmente nacional, onde a gente tem essa teoria de que algumas comunicações acontecem com línguas realmente conhecidas por nós, acabam sendo reconhecidas, né, no meio desses diálogos, né, desses palavreados que acontecem nessas conversas entre os seres, né? Aqui a gente está mencionando, né, de pessoa para pessoa, mas assim, casos onde os seres se comunicaram diretamente com pessoas, existem vários, assim, é incontável as possibilidades, inclusive na Operação Prato existe um relato que veio agora, que aí é especulação, né, a gente pode estar falando qualquer coisa, de uma pessoa, um loirão alto, que estava dentro do hospital, pedindo para as pessoas não mencionarem o que tinha acontecido com aquele casal lá, que a moça perdeu o nenê, acabou ficando com problema mental e tudo mais. Falam que dentro do hospital apareceu um loirão alto falando para não comentarem sobre isso com ninguém, que essas coisas tinham acontecido. Pra nossa bolha, loirão alto são os asgardianos. Os nórdicos. Né? Os nórdicos, asgardianos, enfim. Então seria uma teoria bem infundada, bem mequetrefe, mas... é uma possibilidade. Mas especulando em cima disso tudo, cara, já que a gente tem comportamentos tão
tão conflitantes, tão opostos, eu acabo sendo obrigado a pensar que estamos falando partindo do pressuposto que realmente não é nada humano, que seriam raças ou espécies diferentes. Não se trataria do mesmo povo, não se trataria de uma mesma civilização, de um mesmo grupo. Aí se a gente partir para a hipótese puramente extraterrestre, então seriam seres físicos de outros planetas, talvez assim. Agora, as hipóteses mais especulativas que pode surgir em cima disso é a de que nada disso foi realmente visto. Isso tudo pode ter sido uma projeção ou um controle mental, porque em todos os projetos que a gente já estudou, em vários documentos, fala lá, né, de influenciar a mente da testemunha, né, da pessoa que está vendo aquele fenômeno. E esses fenômenos têm, às vezes, essas capacidades psicológicas, né, cognitivas nas pessoas. Quando fala, uma coisa que às vezes é muito difícil o pessoal entender na teoria do Vallée, quando ele fala de sistema de controle e essas coisas, ele sempre cita que, tanto o Vallée, mas o Hynek, né, muitas das conclusões do Vallée, ele chegou estudando com o Hynek. Então, o Hynek também tinha esses pensamentos. O Vallée, ele meio que pegou e levou para frente. O Vallée, ele sempre cita que o fenômeno, ele é tanto físico quanto psicológico, ou que poderiam dizer de físico e metafísico. Então, ele tem um elemento ali, o objeto, né, sólido. Você vai tocar ele. Ele vai ter peso, ele vai ter massa. Só que tem um aspecto psicológico nesse fenômeno também. Ele não é apenas um objeto sólido. Quando a gente pega o Bob Lazar falando do modelo esportivo que ele entrou, né, chamado de Sports Model, eu acho, lá na S4, na área 51, ele diz que ele entrou dentro do objeto e que não tinha nenhum instrumento dentro dele de comando do objeto, né? E tanto o Lazar quanto várias pessoas alegam que esses objetos eles seriam controlados mentalmente, psicologicamente ou de alguma outra forma. E o Vallée, quando ele fala que parte do fenômeno é psíquico, o que ele está querendo dizer? Imagina que esse objeto é simplesmente uma casca sendo projetada aqui. E essa é como se fosse um ovo amarrado num barbante. E esse barbante está controlando esse ovo. Está controlando aquele objeto. Só que se cortar esse barbante, o objeto continua ali, só que ele fica inanimado. Ninguém consegue ter acesso a ele. A hipótese interdimensional seria mais ou menos isso. Não necessariamente as coisas estão vindo para cá, mas elas podem estar sendo projetadas na nossa dimensão. Como a nossa dimensão, a gente vive na terceira dimensão, essas coisas são físicas aqui. Elas têm 3 dimensões igual nós. Mas elas estariam sendo projetadas aqui de uma dimensão superior, 4ª, 5ª, sei lá. Só que o Wi-Fi dessa projeção, né, o fio que conecta de lá para cá, a gente não tem acesso. É como se fosse um telefone que ele fizesse chamada só num sentido. Esse caminho de pensamento de que isso seria simplesmente uma projeção pode fazer sentido que em eventos tão opostos como um encontro pacífico e um encontro agressivo possam ter uma mesma fonte. Aí a gente não necessariamente estaria vendo seres que são de um lugar ou de outro. Seriam projeções de um só lugar. Se esse único lugar consegue fazer esse tipo de coisa com a gente teria um sistema de controle em cima da gente. Isso é o sistema de controle. Fazendo uma ligação com tudo isso que vocês viram o Guto explicando agora sobre a questão psíquica do fenômeno, também tem totalmente ligação com a parte de comunicação. Inclusive, meus caros, lembrando que Lou Elizondo mencionou coisas desse tipo já em algumas de suas entrevistas e até no Congresso, que uma das formas de comunicação que a gente acaba vendo constantemente no meio dos casos são as formas de comunicação telepáticas, tá? Totalmente por telepatia. Supondo que isso seja uma viável, né? Uma questão viável, a língua não seria uma barreira. E aí poderia explicar, inclusive, essas conversas que algumas pessoas acabam entendendo de um ser com outro
Então talvez a pessoa acha que elas estão conversando com palavras e na verdade estão conversando telepaticamente. Já que em algumas dessas conversas, alguns desses casos, as pessoas mencionam que o ser não transmite palavras, inclusive a boca não mexe. As pessoas sentem ou escutam as palavras vindas dos seres e acabam entendendo de alguma forma, né? Em alguns casos, as pessoas dizem que também conseguem falar e não só ouvir. Tá? Então a comunicação ela acaba sendo completa mesmo. Você ouve e também fala. E há casos que, além da conversa, acontece também a troca de objetos, viagens involuntárias e até cura de doenças. Nesse caso, a gente poderia explicar, inclusive, o próprio caso Arthur Berlet. Então, alguns casos para vocês entenderem sobre essa questão de comunicação telepática. Em janeiro de 1965, Sid Patrick, morador de Watsonville, na Califórnia, avistou um disco voador de 20 metros de diâmetro pousado. Então, ele escutou uma voz que dizia para se aproximar, pois não lhe seria feito mal. Dentro da nave, ele encontrou 8 seres de aparência totalmente humana, sendo uma mulher. Um deles se comunicava com Sid em inglês, dizendo que ser o único com tal capacidade. Então, olha que interessante. É uma situação onde os seres colocam ali que só um poderia falar telepaticamente com ele em inglês. Deixaram Patrick observar o interior da nave e até ofereceram um passeio aéreo para ele. Olha que maneiro, são bem legais mesmo. Disseram que vinham ao planeta do Sistema Solar que não era visível da Terra. Ou melhor, né, eles disseram que vinham de um planeta do Sistema Solar que não era visível da Terra. Também disseram estar em uma missão de observação, mas que tal trabalho deveria ser feito pelos terrestres. Patrick foi deixado a 300 quilômetros de sua casa. É engraçado que esses casos, a gente começa a contar, parece falar, o cara, né, sonhou. De repente vem esses desfechos, né? O cara foi deixado a 300 quilômetros de sua casa. Por volta das 11 da manhã do dia 18 de abril de 1961, outro caso, né? O fazendeiro Joe Simonton viu um objeto estático no ar a alguns metros. Havia uma abertura em sua lateral e através dela viu 3 seres descritos como italiano. Eles tinham aí 1 metro de altura, né, aproximadamente. Eles tinham aproximadamente aí 1 metro de altura, cabelos, pele e trajes escuros. Um deles pediu água ao fazendeiro, que atendeu prontamente. Em troca, ele recebeu 3 panquecas. Pra que recebeu 3 panquecas? Dos italianos. Cara, agora que eu não entendi. Ele fala que os caras tinham 1,5 metro de altura, mas eram descritos como italianos. Não entendi a ligação, né? Qual foi a relação aí. Mas houve aí a troca da panqueca. Em 1957, 25 de outubro de 57, uma filha de um rico fazendeiro em Petrópolis, olha aí um caso brasileiro para vocês, Rio de Janeiro, com câncer no estômago, sentia muitas dores. À noite, ela e 7 parentes em seu quarto viram a luz brilhante de uma nave que pousou ao lado da casa. 2 criaturas de 1,20 m, olhos verdes e longos cabelos loiros entraram na casa e foram até o quarto. Uma delas se comunicou por telepatia com o pai da jovem e ficou sabendo da doença. A outra usou uma luz branca azulada para examinar os órgãos internos da enferma, visualizando o tumor e retirando. Uma caixa globular com 30 pílulas brancas foi entregue ao pai. As pílulas deveriam ser ministradas diariamente à jovem. O médico da menina constatou completa cura 2 meses mais tarde. São casos de comunicação telepática que vão muito além do que a gente acaba debatendo. Até essa questão da cura, como a gente citou, né? Tem a questão da cura, a panqueca sem sal, né, dos italianos entregue telepaticamente, a viagem do Patrick, que eu acho que desses casos, o que mais me chama a atenção é esse caso do Patrick, né? Porque deixado 300 quilômetros de sua casa é uma evidência e tanto. Mas essa questão da cura, a gente tem um relato do Gatti, né? Do Dr. Gatti, que participou com a gente aqui.
onde ele teve contato com uma pessoa que teve essa experiência. Essa pessoa fez uma cirurgia com seres de luz, né? Ela fala, né, com seres talvez extraterrenos, e eles retiraram o câncer dela, que já estava em estado de metástase. Então é um caso aí onde pode ser questão telepática, né? E entra muito nisso tudo que o Guto explicou, né? De que a telepatia pode ser um dos meios não só de comunicação, mas também a forma, né, geral do processo deles de manipular as coisas, de comandar as coisas, de operar os equipamentos. Inclusive, a gente já até citou que talvez um dos problemas da engenharia reversa não ter sido tão efetiva é que até hoje ninguém conseguiu fazer algumas naves funcionarem porque elas são totalmente operadas telepaticamente, né? E sabemos muito bem que ser humano não tem esse tipo de capacidade. Lembra que no episódio que a gente falou do A-Tip, né? Tinha lá pesquisas que foram encomendadas e tudo mais, né? E também, tanto no A-Tip quanto no Conablu, ambos falavam do interesse em pesquisa sobre interface cognitiva. Isso aí da navezinha onde a pessoa senta e tem a marca da mão dela ali onde ela encaixa, só que ela tá... É como se ela estivesse conectando o cartucho, né? Do videogame, colocando o CD, o DVD ali pra ligar. É uma interface, só que o controle é mental. É essa explicação aí do que todos esses projetos falam também. Episódio 46, hein? O episódio com o Dr. Gatti. Se você não ouviu, você vai ouvir assim que esse episódio aqui acabar. Tá? Você vai lá e ouve. Sobre a questão das naves serem comandadas telepaticamente, a gente viu uma representação legal disso naquela série Taken, do Steven Spielberg. Lá eles deixam isso muito claro em diversos pontos, assim, que os aliens ali da série, eles comandam a nave colocando a mão ali, né, se sentando ali nas cadeirinhas. Eles pegaram muita coisa do Bob Lazar ali, né? Então eles sentam ali nas cadeirinhas, colocam as mãos ali nos encostos de braço ali, que já tem a forma da mão dele, e por ali, com pensamento, ele consegue comandar a nave. E um dos motivos pelos quais eles tinham esses problemas para fazer a tecnologia funcionar de forma que fosse proveitosa era justamente porque eles não conheciam ninguém que fosse capaz de operá-las dessa forma. Tentaram com várias pessoas que tinham habilidades psíquicas especiais, enfim, e não deu certo. Inclusive, é um dos melhores momentos da série. Eu tenho uma opinião meio controversa referente a essa questão de telepatia, por exemplo, uma das coisas que eu penso sobre abdução, e aí, né, óbvio, mais uma vez falando, né, tem muita gente que vai falar, nossa, Vini, mas vai estar falando mal de abduzido, que não sei o que, gente, é ufologia, né? Como diria nosso amigo Robertinho, do Projeto 93, relaxa, gente, é só ufologia. Calma, é só ufologia, né? Mas assim, na minha opinião, eu penso que a abdução, na sua grande parte, ela é mais telepática do que uma coisa física mesmo, de ir lá, pegar a pessoa, tirar do lugar dela, levar para dentro da nave, fazer um voo maluco e tal. A gente tem esse caso aqui do Sid Patrick, né? Onde ele diz depois ter sido deixado 300 km da sua casa, mas eu entendo muito mais esses casos da telepatia quando o pessoal fala do time-lapse, né? Quando acontece a questão de time-lapse, justamente porque a mente foi mexida, né? E aí tem apaga aquele momento da cabeça da pessoa, né? E se acontecer alguma coisa com ela, só quando você mexe com o psicológico da pessoa para você tentar descobrir. A lembrança de uma abdução e tal, eu vejo algo como muito mais telepático do que físico. Então, eu acho que talvez a comunicação telepática é a que mais faz sentido quando a gente fala de seres independentes, extraterrenos, ultraterrenos, independente do que for. Mas quando existe o contato com os seres, eu acho que o contato telepático é o que mais acaba soando
de uma forma mais clara para mim, quando a gente entra nesse tipo de debate. Sid Patrick é o Onilson Pátero da Inglaterra. Foi deixado a 300 quilômetros de casa. Bem isso aí, exatamente isso. O Contato Store. Camisetas exclusivas do seu podcast favorito. Conheça nossa loja e garanta já a sua. reserva.inc/O Contato Store. Bom, e pra gente citar um dos casos mais famosos da ufologia, né? O caso Betty Barney Hill, né? Primeiro caso de abdução investigado com hipnose regressiva. Como que foi esse caso, né? Na noite de 19 de setembro de 1961, o casal Barney e Betty Hill volta para New Hampshire após férias curtas no Canadá. Após verem uma luz estranha que parecia seguir o carro, eles ouviram bips e tiveram a sensação de amnésia lacunar. O que é a amnésia lacunar? É o Missing Time. Missing Time. Não se lembrando do que ocorreu durante algumas horas. Nos dias seguintes, vários fatores estranhos chamaram a atenção do casal. De pesadelos à magnetização do carro. Então eles resolveram que era hora de chamar os caça-fantasmas, né? Eles fizeram regressão por hipnose e afirmaram que foram abduzidos e levados a bordo de uma nave onde seres se comunicaram telepaticamente com eles. Segundo a história, né, o Barney ele foi menos receptivo àquela situação, enquanto a Betty, esposa dele, teve uma interação mais intensa. Ela relatou ter recebido informações detalhadas, incluindo um mapa estelar que supostamente indicava a origem dos alienígenas na estrela Zeta Reticuli, ou Reticuli. Qual que é a pronúncia correta, Eduardo? Acho que Reticuli. Reticuli, Então eles passaram para ela o mapa estelar dessa constelação de Zeta Reticuli. Ela descreveu que a comunicação era telepática e que os seres pareciam capazes de transmitir pensamentos diretamente à mente dela. Esse caso é marcante pela profundidade da comunicação telepática, né? Com a Betty sentindo que recebeu conhecimento que não poderia ter vindo de outra forma, além de sua sensação de uma conexão mental direta com eles. Então foi o primeiro relato obtido assim através de hipnose regressiva, né? E é uma história também muito fantástica. Essa constelação, esse mapa que ela apresentou, me corrige se eu tô errado, mas eu lembro de ter visto essa informação, que era algo que foi descoberto só depois. Confere isso. Eu já tinha conhecimento dessa constelação? Parece que esse mapa que ela desenhou, né, inclusive ela chegou a fazer esculturas também dos seres, e aí que se descreveu mais ou menos um Grey e tal, mas esse mapa aí que ela desenhou, foi feita uma projeção na época de como seria a visão na direção do nosso sistema solar a partir dessa estrela. E aí ela fez algumas linhas entre as estrelas ali, que ela não soube exatamente identificar o que eram, mas podem ser marcações que são úteis para eles, né, no caso. Então, existia certo nível de validade naquilo, mas a similaridade ali não era também 100%. É claro que ela está tendo essa... ela não tem uma fotografia para desenhar em cima, nada disso, então ela está fazendo isso de memória em hipnose, o que já é uma questão controversa por si só, mas existe certo nível de similaridade ali pelo que foi levantado na época. Um dos poucos casos, quando a gente fala de contato com seres, é um dos poucos casos onde se tem uma informação que realmente pode ser checada e era uma informação interessante, né? A gente sempre fala sobre isso, tipo, toda vez que esses seres se comunicam, eles nunca falam nada que pode ajudar a gente, que pode revelar alguma coisa, que pode... Só vem com mensagem de, cuide da natureza, não mexa com energia nuclear.
o caso de Beth Barney Hill teve essa questão da galáxia, né? Das constelações e tal que ela trouxe e que realmente foi bem interessante. Tipo, uma pessoa comum não era para ter esse tipo de conhecimento. Outro caso famoso que a gente coloca na lista aí de casos com comunicação é um incidente de Pascagoula, de 1973, também um caso americano. Charles Hickson e Calvin Parker estavam pescando no rio Pascagoula, no estado do Mississippi, quando viram um objeto luminoso e depois eles foram abduzidos por criaturas robóticas de pele enrugada e pinças no lugar das mãos. Olha que curioso. O Hickson disse que esses seres se comunicaram telepaticamente com ele. Ele não ouviu palavras propriamente ditas, mas ele teve uma sensação ou uma compreensão vaga de que aqueles seres estranhos estavam tentando deixar eles mais calmos ali e transmitiu a mensagem de que eles não seriam feridos. Essa comunicação foi bem confusa, não foi feita com diálogos claros, telepaticamente, não, foi realmente por meio de sensações. E para o Parker, que não recebeu essa comunicação muito bem, a experiência foi ainda mais perturbadora e ele entrou em um estado profundo de choque. Esse caso aí ele se destaca porque é um dos poucos que relata comunicação, relata abdução e relata seres robóticos, né? E essa telepatia aí ela é feita então de forma quase intuitiva, sem palavras propriamente ditas e sem com pensamentos e sensações, né? Então o caso Pascagoula a gente colocou aí na lista. Existe um documentário sobre esse caso, acho que da Netflix, hein? Sim, sim. Não é documentário, ele é um episódio de uma série. Eu não sei se é o Encounters ou se é daquela Mistério Sem Soluções, um negócio assim. Não é essa não. Tem essa história do caso Pascagoula. Fazendo uma confissão aqui pra vocês, é o caso que eu acho mais tosco da ufologia. Acho que é o Arquivos do Inexplicável, o nome da série. Pode ser. Mas esse caso ele tem um desdobramento bem estranho, assim. Porque depois o cara, parece que eles voltaram a ter, ou ele voltou a ter contato com os seres, e aí vem com mensagem com cunho religioso e tudo mais. E esse é um caso de abdução onde praticamente os seres pegaram as pessoas pelo braço, velho. Tipo, pega ele, né, ali... Lembra que eu falei no episódio passado lá? Por que tem caso que eles simplesmente vem uma luz e leva, e tem outros casos que eles precisam pegar a pessoa pelo braço? E é literalmente pelo braço, porque é um caso que parece que vem uma esteira flutuante, um negócio assim... Hangar 18, gente. Hangar 18 tem esse caso aí bem explicado, com um monte de detalhe lá e tal. É um caso que eu não gosto dele nem um pouco. Não vejo graça nesse caso. Interessante dessa história é que, assim, eram dois caras, né? Duas pessoas. Eu não lembro o nome deles, mas eu lembro que, assim, tinha um menino ali mais jovem, devia ter uns 17, 18 anos, por aí. E ele tava pescando com o pai de um amigo dele. Os dois estavam lá. O filho do cara não foi pescar naquele dia, teve alguma coisa. E depois aconteceu toda essa história e tal. O pai, ele se tornou uma pessoa bem midiática a respeito do assunto, assim. Ele fez participação em programa de TV, ele participou de talk show, participou daqueles programas de gincana, indo lá porque ele simplesmente porque ele era o cara da abdução. Ele ficou conhecido com essa história. Por outro lado... O amigo do filho dele, que foi a outra testemunha, ao contrário, ele passou o resto da vida dele muito recluso, muito fechado. Ele teve uma vida difícil, aí você vê até nesse documentário, né, nesse episódio, a esposa dele falando que esse negócio marcou demais ele e tal. É uma história, né? É mais uma história. A gente tem que ouvir, cada um tira seu próprio julgamento, se é verdade ou não. Isso é um relato puro e simples, né? Não tem documento, não tem essas coisas. E só pra gente finalizar essas comunicações meio que mais intrusivas, né? Um caso que eu não vou nem entrar muito em alguns detalhes, só vou falar aqui da comunicação dos seres,
foi o Vilas Boas, né? Que a gente chegou a mencionar também no caso do Heineck. É um caso de 7º grau, né? Demos alguns detalhes ali dele no episódio do Heineck. Antônio Vilas Boas é um caso que praticamente se você tá ouvindo o nosso podcast, eu acho que 80% de quem tá ouvindo conhece esse caso, né? É um caso também que não... Esse caso é famoso fora do Brasil. Fora do Brasil, é. Porque assim, ele é 50-50 também. Ele é igual o Pascagoula. Tem gente que vai achar ele muito bom e tem gente que vai achar ele uma bela falácia, né? Então, mas o relato dele é que o ser grunhia. Ou seja, é um ser que não falava, não tinha questão telepática, tanto que as coisas que acontecem com o Vilas Boas, ele simplesmente conta que foram acontecendo, né? O corpo dele, né, ele ficou excitado e tudo mais, as coisas foram só acontecendo. Não teve uma comunicação, né? Teve ali a questão de gestos, né? Expressão... Esse é o maior migué dele. Esse é o migué da mulher dele pra mulher dele. Desculpa, amor, aconteceu, né? E ele foi bem isso, né? Tipo, aconteceu. Ele só não tem mulher dele porque, se eu não me engano, ele era solteiro nessa história. Mas, tá explicado, eu acho que ele era então. solteiro, se eu não me engano. O Vilas Boas, tipo, as coisas aconteceram com ele e os seres não falaram com ele. Inclusive, uma das comunicações que tem é a Ser, né? Depois que passa tudo, ela aponta para a barriga dela, né? E aponta para o céu. Ou seja, né? Querendo dizer que ela estava grávida para ele e ia levar o filho com ela para as estrelas, né? Então é um caso aí bem famoso, bem falado, bem debatido. Tem conteúdo pra caramba dele na internet. A gente aqui, sem querer falar, falamos dele várias vezes já também. Então é um caso aí que houve uma comunicação mais agressiva, né? Uma comunicação meio que intrusiva. Então, mas nesse caso do Vilas Boas, teve comunicação telepática ou foi só por gesto? Não só... Tudo foi acontecendo. Toda a comunicação com o Vilas Boas foi acontecendo. Então, tipo, pegaram ele, colocaram na nave. Pegaram pelo braço. Ele é um caso que, tipo, pegaram ele pelo braço também. Vem cá, meu filho. Tanto ele tenta fugir, os caras, tipo, aparecem... outros, são 3 seres, né? Pega ele pelo braço e bota ele na nave. Aí passam óleo no corpo dele e tal, aí o bichão tá ali, não sabe o que tá acontecendo. E ninguém fala nada, né? Só vão ali mexendo com ele e eles grunhiam, só tinha essa questão de grunhir. Aí aparece a Ser, né? Nua. E ele ainda fica assustado, não acontece nada. Aí automaticamente ele fica excitado. Aí rola a situação com a Ser. Ela dá essa comunicação pra ele, tipo, ó, tá na minha barriga, vai comigo pro céu. E aí, depois eles expulsam ele da nave, tipo, some daqui. Já usamos você, sai fora. Fora as ventosas no queixo e tudo mais. Então, tipo, não teve comunicação com ele. Simplesmente usaram o coitado do Vilas Boas, abusaram. Foi ótimo. Caramba, essa história é muito doida. Outro caso famosão também, que tem comunicação, a gente citou lá no episódio da Escala Heineck, é o caso do Alan Godfrey, da Inglaterra. Então o cara teve comunicação telepática dentro da nave também com um ser que deixou ele bem calmo e tal. Não vou contar a história toda porque tá lá no episódio da Escala Heineck, mas se você também não ouviu esse episódio, ouça depois que você ouviu o episódio do GAT, tá? Esse aqui ele acaba, sem querer, ele acaba virando quase que uma continuação do Heineck, né? Porque a gente tá falando de contato imediato aqui e agora aula prática, né? Teoricamente isso. Bom, mas parece que nem sempre telepatia dá certo, né? Pra fechar, vamos falar de 2 casos em que seres aparentemente tentaram esse tipo de contato, mas deu interferência ali, alguma coisa não deu muito certo. Em 1965, vamos ver como é que eu falo esse nome, Maurice Mercier, fazendeiro em Valençol, na France. O Maurice Mercier, em 1965, encontrou 2 pequenos seres humanoides de olhos grandes enquanto trabalhava em seu campo de lavanda. Olha que cenário, né? Um campo de lavanda. Esse é o caso mais bonito que existe, cara. Eu tô ouvindo Enya no fundo, sabe? Música trilha sonora do Senhor dos Anéis, assim, quando estão lá em Valfenda. Então ele encontrou no campo de lavanda esses 2 pequenos seres humanoides de olhos grandes. Eles usaram um dispositivo para paralisar o fazendeiro
Então eles apontaram um negócio pro cara e paralisaram ele. Ele percebeu que os seres tentaram se comunicar telepaticamente, embora a comunicação tenha sido breve e vaga. Ele deve ter sentido pensamentos aparecer na cabeça dele ali, mas ele não conseguiu entender direito. Ele não conseguiu interpretar totalmente a mensagem, mas teve a sensação de que era algo importante. Eles o deixaram paralisado enquanto voltavam para a sua nave, que decolou silenciosamente. Então ele trombou com os caras ali, né? Foi. Esse caso é muito da hora. Tipo, ele é um caso muito simples. Totalmente acidental, né? É, ele é um caso muito simples, mas é muito legal. Trombou com o negócio, trombou com 2 seres, eles apontaram... Eu imagino que os 2 serzinhos, ele deve ter falado, eita! Foi. Eu acho que eles se assustaram também. Vixe, nossa, deu ruim. Um não tava esperando o outro, aí um falou, eita! Travou o cara ali, vambora. Esse caso é bem ele é engraçado, esse caso. É bem engraçado pra gente, né? Eu acho que pra gente, pro né? Macê não deve ter sido muito legal. Pra ele né? não deve ter sido muito legal, não. A calça dele com certeza estava suja depois. Com cheiro de lavanda. Com cheiro de lavanda. Mas claramente é uma situação em que aconteceria algo mais, mas não aconteceu, né? Então, ele receberia uma mensagem, pelo menos. Talvez até fosse levado pra nave, enfim, a gente não sabe. Mas não deu certo. Como aconteceu mais ou menos em 74, quando uma mulher relatou um encontro com pequenos seres humanoides perto de Kalinga, na Suécia. Eles se comunicaram com ela, primeiro usando gestos, e eles pareciam tentar passar uma mensagem para ela com essa linguagem corporal. E a testemunha achava que estava tentando orientar ou direcionar de alguma forma, né? E aí, além dos gestos, rolou ali uma tentativa de telepatia, mas ela também não conseguiu entender totalmente essa mensagem, mas sentiu que eles queriam estabelecer essa conexão com ela, embora não tenham conseguido. Então, a gente sempre lê aí sobre casos de abduções especialmente, ou então de contatados mesmo, pessoas que têm contato telepático com algum tipo de ser, mas nem sempre isso dá certo, viu? E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, então, meus caros. Espero que todos tenham recebido uma boa comunicação aí nesse episódio. Um episódio mais leve, mais de boa, sem muita teoria. Falando de casos, né? É um papo que fica gostoso. Falar de casos é gostoso. Quase virou um episódio específico da Salyut 6. Mas é um episódio que fica gostoso da gente poder conversar, né? Poder dar risada, né? Falar um pouquinho além das teorias, né? E depois, né? De um episódio... Desculpas, piada, né? Desculpa as piadas, mas é onde a gente extravasa um pouquinho. E outra, né? Depois de um episódio de 2h30 só falando do Congresso americano, acho que é o mínimo que a gente poderia fazer. Então, alguns casos para vocês. E, de novo, convido a vocês a citarem pra gente algum caso que vocês nunca ouviram ninguém contar, gostariam de ver a gente comentar, falar sobre o caso. Coloca nos comentários pra gente, tá bom? E aí, meus caros, como podemos dar aí as considerações finais sobre esse episódio, sobre comunicação com seres de outro planeta? Eu acho que faz super sentido o podcast O Contato fazer um episódio sobre contato. 2, hein? 3, né? Porque a gente fez 2 episódios sobre o Hynek, né? Que estabeleceu a escala de contato. Acho que a gente... São histórias tão diferentes, né? E você vê que em alguns casos o contato foi intencional, em outros ele foi acidental. Em uns casos a comunicação é telepática, ou então é verbal, ou é gestual. E às vezes a telepática não dá certo. Às vezes a pessoa é abduzida simplesmente depois de ver uma luz. Em outros casos ela
é levada no braço. Então, assim, como é que a gente coloca tudo isso no mesmo universo cinemático da Marvel? Cinematográfico da Marvel, né? Como é que tudo isso tá no... O que isso quer dizer? Não sei. Então, essa é a grande pergunta pra mim. Mais do que... será que vírus? Será que... pra mim, a grande pergunta é o que tá por trás disso? É aquilo que a gente fala, né? O Contato é um episódio, um podcast, perdão, que não necessariamente discute casos específicos, mas discute aspectos desse fenômeno que a gente está tentando entender. Então, foi exatamente isso que a gente fez aqui, né? A gente trouxe aí vários casos para exemplificar a questão da comunicação que às vezes acontece e às vezes tenta acontecer em alguns casos com essas pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado também porque as nossas fontes, mesmo quando parecem muito críveis, como é aquele caso da Salyut 6, elas podem ter um viés muito diferente daquilo que a gente acha, né? Então, mesmo documentos que sejam liberados e tenham alguma coisa, eles podem ter sido produzidos justamente para levar essa impressão. Mas, enfim, eu acho que encerramos, né? Só tem uma outra coisa que eu queria falar. Eduardo, você já viu camisetas mais bonitas que as camisetas que estão na loja O Contato Store? Eu nunca vi, você acredita? Rapaz, eu também não, velho. Eu já tive comunicação telepática com seres extraterrestres, mas eu nunca vi camisetas mais bonitas do que aquelas que estão na O Contato Store. Qual que é o endereço, Eduardo? Você tá me falando da Reserva Inc., da reserva.inc/O Contato Store? Rapaz, é essa mesmo? Você está lendo a minha mente? Olha só, telepatia. Além de falar russo. Não, então, já que você confirmou que é isso que você estava pensando, reserva.inc/O Contato Store, eu digo para você, então, que eu li na tua mente reserva.inc/O Contato Store. Rapaz, que bela propaganda. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Jacques Vallée. Você sabe que só agora eu me liguei que aqui em Taubaté tem um jornal chamado Contato. E eu que trabalho numa empresa chamada Contatos. Eu nunca falei isso pra vocês, né? Não. E eu que tenho um celular onde eu salvo todos os números numa aba chamada Contatos. Nossa. São os contatos de nossa vida. Coincidência? Acho que não. Acho que não. É telepatia. Telepatia.